Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês aqui sobre solução de sistema de equações do primeiro grau usando o método gráfico, tá? Representação gráfica. E a parte mais importante para você entender representação gráfica é o seguinte: você vai ter lá no seu sistema duas equações do primeiro grau, como essas aqui que eu coloquei, tá certo? Nosso objetivo vai ser resolver esse sistema, tá? Essas equações são equações do primeiro grau. Eu vou chamar sempre essa equação de cima de equação 1. E essa equação de baixo aqui vai ser nossa equação 2, tá? Agora, repara o seguinte, elas são equações do primeiro grau. A representação gráfica de qualquer equação do primeiro grau, no plano cartesiano, é sempre uma reta, tá? Por isso que eu coloquei aqui que é dado por retas, certo? Para você fazer um desenho de uma reta específica, você precisa de dois pontos. Você define lá dois pontos e você sabe que existe apenas uma única reta que vai passar por esses dois pontos, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer, mais ou menos. Pronto. Então, nosso método vai ser o quê? Vai ser definir quem são esses dois pontos, traçar nossa reta, tá? Traçamos a primeira reta. Depois fazemos isso para a reta da segunda equação, tá? Então, no caso, nosso objetivo é desenhar duas retas. Muito provavelmente, essas retas vão se encontrar em algum ponto, tá certo? Então, o ponto de interseção entre as duas retas vai ser a solução do nosso sistema. Então, são essas três coisinhas aqui que a gente precisa saber para resolver sistema graficamente. Nós vamos precisar construir retas. Para construir retas, cada reta precisa de dois pontos. E depois que você constrói as duas retas, o ponto de interseção entre essas duas retas, ou seja, o ponto onde as retas se encontram, é a solução do seu sistema, tá certo? Então vamos lá. Vamos aqui para a prática, nós temos essa equação 1, que é x mais y igual a 4, e temos a equação 2 aí, que é x menos y igual a 2. Para nós construirmos a nossa reta, eu vou começar primeiramente aqui representando cada equação dessa por meio de uma tabela, tá certo? Nessa tabela eu vou colocar um valor para x, vou colocar um valor para y, tá certo? E nós vamos precisar de dois pontos. Esses dois pontos, pessoal, vão ser dados aí por dois pares ordenados, tá? Cada par ordenado desse vai ter o valor de x e o valor de y, ok? E como nós só precisamos de dois, eu vou colocar aqui, então, dois valores de x e dois valores de y. Os valores de x é você quem escolhe, tá certo? A variável x muitas vezes é conhecida como variável independente. A variável y é a variável dependente. Por quê? Porque ela depende do valor de x, tá? Vamos imaginar então que o x é 0 e 1. Repetindo, esse 0 e esse 1 foram escolhas minhas. Você pode escolher o número que quiser. Agora, o y, pessoal, tem que ser um número que somado com o valor de x dê igual a 4, tá certo? Porque é isso que está dizendo aqui na nossa equação 1. X mais y é igual a 4. Então, se o x é 0, para essa soma dar 4, eu preciso que o y seja 4, né? 0 mais 4 é igual a 4. E se o x for igual a 1, eu preciso que o meu y seja 3. 1 mais 4 igual a 3, tá certo? Então, aqui eu já tenho dois pares ordenados, que é o 0 e 4 e o 1 e 3. Eu preciso representar isso no meu plano cartesiano. E para fazer o meu plano cartesiano, eu já coloquei duas retas aqui se cruzando, tá, pessoal? Então, o que seria o plano cartesiano, gente? Eu tenho um sistema com duas retas ou dois eixos. Essa reta aqui, na horizontal, deitada, né? É a reta do eixo x. E aqui, essa que está em pé, é a do eixo y, certo? Funciona da seguinte forma. Aqui no meio, onde elas se cruzam, é a nossa origem. Essa origem é o ponto 0 e 0. Vale 0 em x e vale 0 para o y, tá? Na nossa reta x, eu vou ter aqui à direita os valores positivos. O 1, 2,
3, 4, 5 e assim por diante. À esquerda do meu eixo Y, eu vou ficar com os valores negativos, tá? Menos 1, menos 2, menos 3. E perceba que essa reta se assemelha muito àquela reta dos números inteiros que a gente estuda lá no 7º ano, né? Você tem lá a reta numerada, normal. Agora você vai ter uma reta numerada em pé, que é do eixo Y. Na parte de cima você vai ter os positivos. Vamos colocar aqui 1, 2, 3 e 4. Aqui. Para baixo eu vou ter os negativos. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá bom até aqui, tá certo? Agora, nosso próximo passo, gente, é representar os pontos nesse plano cartesiano a partir dos pares ordenados que nós temos. Quem são os pares ordenados? São 0 e 4 e 1 e 3. Vale lembrar que esses camaradas aí são chamados de pares ordenados porque a ordem deles é sempre essa. Primeiro é o x, depois vem o y, tá? Então, aqui nesse par ordenado 0 e 4, o x vale 0 e o y vale 4. Como é que a gente faz isso? O x igual a 0 vai ser sempre nessa abscissa aqui. Presta atenção nessa palavra, abscissa, tá? Que é o valor do x. Nessa região aqui, em cima do eixo y. Qualquer ponto aqui em cima desse eixo y aqui, onde eu estou pintando de amarelo, o x vale 0, certo? Como eu quero o ponto 0 e 4, pessoal, eu vou vir aqui em cima do eixo y e vou marcar no 4, na altura 4. Então, esse ponto aqui que eu acabei de marcar, certo? É o ponto 0 e 4. O próximo ponto é o ponto 1 e 3. 1 em x, 3 em y, certo? Então, como é que fica? O 1 em x está aqui. E o 3 em y está aqui. Eu preciso criar umas retas tracejadas de forma a ligar esses dois pontos, tá? O 1 com o 3 aqui, certo? Então, esse pontinho aqui é o nosso ponto 1 e 3. Agora, o próximo passo vai ser o quê? Desenhar uma reta que passa por esses dois pontos, tá? No caderno, pessoal, é muito prático você sempre usar a régua, tanto para suas retas ficarem retas, né? Como também para suas medidas dos seus eixos ficarem corretas, tá? Então, eu vou fazer aqui o desenho, desenhar uma reta passando aqui por esses dois eixos, por esses dois pontos, desculpa. Outro detalhe, pessoal, importante, é como a soma do x com o y dá 4, ele tem que passar também nesse ponto aqui, ó, que é o ponto 4 e 0, tá? Se não passar é porque ficou com um pequeno errinho aí de desenho, tá? De medida, mas isso aí não tem problema, tá? Tá aqui a nossa reta. Se quiser, você pode prolongar um pouco mais aqui, tá? Por quê? Porque essa reta ela é infinita. São infinitos valores de x e infinitos valores de y, que vão formar essa reta aí. Próximo passo vai ser a gente fazer uma reta semelhante a essa, só que para a equação 2. A equação 2, pessoal, deixa eu fazer aqui embaixo, é x menos y igual a 2. Então, eu vou criar uma outra tabelinha aqui, para essa equação 2, de forma que eu vou colocar o x e vou colocar o y. Da mesma forma, dois valores para o x, que você escolhe, e os valores do y é o resultado do cálculo, tá? Vou fazer uma coisa mais reta aqui. Ótimo. Vou fazer um pouquinho maior aqui, tá, pessoal? Então, você só precisa de dois pontos. Eu acabei desenhando a tabela grande demais aqui, mas vamos supor, eu vou colocar aqui os pontos 3 e 2, tá? Vamos apagar um pouquinho aqui também, né? Aquilo que a gente não vai precisar.
Tá ótimo aqui. Então, quando x for igual a 3, 3 menos 1 dá igual a 2. Então, o y precisa ser 1. E quando x for 2, 2 menos 0 dá 2. Eu vou até representar aqui do lado, ó, essa conta, tá? 3 menos 1 é igual a 2. O x menos o y tem que sempre dar 2, né? Então, 2 menos 0 dá 2. Então, esses valores aí correspondem a pontos na nossa reta, tá? Então, quem são os nossos pares ordenados aí? Os nossos pares ordenados, nesse caso, são o 3 e 1 e o 2 e 0. Dessa forma, tá? Então, nós precisamos também colocar esses pares ordenados aí como pontos no nosso sistema cartesiano, tá? Veja só, 3 e 1, eu vou ter aqui o 3 em x e 1 em y. Se você reparar, pessoal, esse ponto aqui, 3 e 1, ele está sobre a nossa reta em vermelho, tá? A reta que a gente fez antes. Então, esse ponto aqui é o 3 e 1. E o outro vai ser o 2 e 0. 2 em x, 0 em y. Vai ficar aqui em cima do eixo x, tá certo? Deixa eu ver onde é que eu coloco aqui. Esse ponto aqui é o 2 e 0. Ok? Próximo passo agora será a gente criar uma reta que passa por esses dois pontos. Eu vou desenhar essa reta aqui em verde, tá? E nós vamos passar essa reta aqui. Aí, não ficou legal. Deixa eu fazer de novo aqui, vai sem adição mesmo, tá? Melhor, vou usar a ferramenta de reta aqui, tá? Fica bem melhor de se fazer isso aqui. Bem mais preciso, tá? Então, gente, aqui é o seguinte. Nós já temos a nossa reta aqui. Essa reta em vermelho que nós fizemos anteriormente, ela representa a equação x mais y. Olha lá. Representa x mais y igual a 4. E a reta em verde representa a minha equação x menos y igual a 2, tá? Quando você faz esse desenho dessas duas retas, você vai ver que tem um ponto aqui onde elas se encontram, que é no ponto 3 e 1, tá certo? Esse ponto 3 e 1 aí vai ser a solução do nosso sistema. Como é que nós representamos isso? Nós representamos a partir de um conjunto, certo? Que é o conjunto solução, S. Aí você coloca isso aí dentro de chaves e o par ordenado aqui dentro. Ó. Quem é o par ordenado? 3 e 1. Beleza? Então, tá aqui. Esse é o nosso conjunto solução. O objetivo agora, pessoal, depois desse vídeo é o quê? É você pegar outros exemplos e construir retas de equações, tá? Você vai construindo retas e vai ficando familiarizado com esse assunto. Esse aqui foi um primeiro contato que você teve com esse assunto de representação gráfica, mas siga sempre esse passo a passo aí, tá? Representa as equações do primeiro grau através de retas. Para representar uma reta, você precisa de dois pontos. Esses dois pontos são dados por dois pares ordenados. E o ponto de interseção entre as duas retas vai ser a solução do seu sistema, tá certo? Nas próximas aulas também, nós vamos ver algumas situações interessantes, tá? Por exemplo, pessoal, existe uma situação quando a gente estuda sistemas que é a seguinte. Vou fazer aqui o meu sistema de novo, de eixos, né? Eixo X, eixo Y. Nem todo sistema tem solução, tá? Pode acontecer de suas retas serem algo mais ou menos assim. Paralelas, tá? Essa daqui não está muito paralela não, mas eu acredito que deu para entender.
Se as suas retas são paralelas, nunca se cruzam, então o conjunto solução disso aqui, certo? Vamos imaginar que essa reta seja R e essa seja S. R é paralelo a S. Então, o que é que acontece? Você não vai ter uma interseção entre eles. Conjunto solução aqui vai ser vazio. Mas isso aí são coisas que nós vamos trabalhar na próxima aula. Beleza? Espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado. E pratique. Pratique bastante, faça mais exemplos. E qualquer dúvida, você tem aqui a área dos comentários para que você possa deixar suas dúvidas e sugestões e eu possa te ajudar, beleza? Então é isso. Grande abraço aí, bons estudos e até a próxima.